pastor está em missão, né, viajando, pediu que estivéssemos aqui para ministrar a palavra. Glória a Deus, grande responsabilidade, mas é o Senhor que vai falar, amém? Glória a Deus. Abra a sua palavra, a Bíblia, no livro de Romanos 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre renovo, renovados em Deus. Amados, hoje é o 18º dia do mês de janeiro, nós estamos iniciando o mês, temos um ano todo aí pela frente, e Deus falou comigo sobre renovo, e eu fiquei pensando assim, Senhor, mas nós estamos no começo do ano, mas depois eu me parei e comecei a pensar, o que tem de diferente de um ano para o outro? Nada. Os dias são iguais, os meses são iguais, não é? O que faz de diferente um ano? É aquilo que você faz nele, amém? É as suas expectativas, é aquilo que você deseja fazer neste ano, aquilo que você deseja receber, aquilo que você tem como projeto para a sua vida. E isso faz a diferença no ano que você está começando, amém? Agora, se você não tem nada, aí é com Deus, né? Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor faça como lhe apraz, né? A palavra de Deus diz que Ele tem o melhor para nós, glória a Deus, amém? E a palavra aqui vem falar em renovação da nossa mente. Nós precisamos nos renovar para início desse novo ano, nos nossos planos e projetos, mas sobretudo na nossa vida espiritual. O que você tem programado para fazer para o Senhor neste ano? Qual o seu desejo em servir ao Senhor? Você já pensou de fazer uma expectativa de quantas pessoas você vai anunciar o Evangelho esse ano? O que você tem de novo para oferecer ao Senhor nesse ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o novo de Deus em nossa vida, Ele vem através do Espírito Santo. É Ele que traz sobre nós aquilo que nós necessitamos para fazer novo, para trazer sobre nós uma expectativa daquilo que Deus tem para fazer através de cada um de nós nesse ano de 2026. A cada um de nós que está aqui nessa noite, há um chamado. Você não está aqui por estar. Você não veio aqui para apenas cumprir um horário na igreja. Você tem um chamado na sua vida. E esse chamado, amados, ele é para servir. É para estar disponível, para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E não tem como a gente prolongar, não tem como a gente adiar, não tem como a gente deixar de lado. A prioridade na nossa vida tem que ser a vida espiritual. Embora a gente, comece o seu dia naquele tropelo, correndo, indo para o trabalho, e tantas coisas a resolver em casa, com a família, mas a prioridade na nossa vida espiritual
é colocar esse reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ainda que isso seja algo que vai nos custar, que vai exigir de nós esforço, que vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós empenho para fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? A palavra de Deus me levou a um profeta, o profeta Jeremias. Quero convidar você a abrir a palavra aí em Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler somente alguns versículos para dar um entendimento. Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te ordeno, te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Que lindo esse chamado, né, do profeta Jeremias. Amados, antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o tinha separado para a obra de profeta, para ser um profeta do Senhor. E aí quando eu estava lendo, né, eu fiquei assim, e eu me ri de mim mesma, porque muitas vezes a gente fala como Jeremias falou: Senhor, mas eu sou tão criança. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, eu não tenho esse dom. Não é mesmo? Quantas vezes nós damos desculpas para não aceitar aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer? Então hoje o Senhor quer te dizer: você é um escolhido. Amém? Olha para o seu irmão aí da esquerda e diz: você é um escolhido. Para da esquerda também, e da direita: você é um escolhido ou escolhida do Senhor. Amém? Se Ele te escolheu, Ele te capacita, assim como Ele capacitou Jeremias, que ainda era muito novo quando foi chamado. Amém? Então nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Ele não vai fazer não, Ele já fez. Amém? Para cumprir o nosso chamado aqui na terra. Amados, esse profeta, ele foi um profeta que na minha opinião, foi o mais sofrido, de todo o período que tinham os profetas, porque o Jeremias, ele começou o seu mandato, exercer o seu exercício de profeta, quando o povo de Israel, ele estava afastado totalmente da presença de Deus, eles estavam vivendo em pecado terrível da idolatria, prostituição, estavam afastados, já não tinham mais a palavra, os templos já tinham sido destruídos, não tinha mais quem tinha a palavra para dar. E daí mais um tempo, a palavra veio através de Jeremias sobre o povo de Israel, que eles seriam tirados da terra deles e seriam levados para outra terra, que foi a Babilônia,
e ali tudo estaria destruído, não teria mais a terra de Israel. Então ele foi o profeta nessa época, irmãos. Quanta luta esse homem sofreu, quantos desafios ele passou para entregar a palavra de Deus naqueles dias. A palavra de Deus diz, que ele foi colocado num tronco, ficou dependurado, ele foi jogado na prisão, ficou muitos dias a pão e água. Depois ele foi jogado num calabouço, é um lugar de prisão onde tem água. Ele ficou na lama, pisando na lama, dia e noite, amados, porque ele falava a palavra de Deus, a palavra que os reis não queriam escutar, que eles não queriam retroceder, que eles não queriam se arrepender. Mas aquele homem, ele permaneceu firme, porque havia a promessa de que Deus era com ele, de que Deus ia falar através dele, e ia cumprir todas as promessas sobre a vida daquele povo. Aquele povo precisava passar por tudo aquilo, para que eles entendessem que há somente um Deus e Senhor e Salvador, que não há outro Deus além dele, e que ele governa sobre tudo e sobre todos. Amados, essa palavra de um profeta, ela é uma palavra dura. Jeremias foi um profeta de palavra dura, palavra que realmente vinha para confrontar aquele povo, porque eles estavam perdidos no pecado. Então era difícil aquele trabalho, era como se arriscasse a vida. Hoje eu fico pensando, será que os nossos dias são tão diferentes assim? Quando você pensa em falar de Deus, de Jesus para as pessoas, como você acha que elas reagem? Elas aceitam de bom grado? Ou elas não querem nem saber? Não precisa falar nada não. Eu conheço Deus, eu conheço Jesus, já tenho minha religião. Acho que a segunda alternativa é a mais provável. O nosso papel hoje de levar a palavra é quase tão difícil como era naquele tempo. Apesar de que naquele tempo o profeta, ele tinha autoridade, e declarar a palavra e ela se cumpria. Hoje nós tentamos muito para sermos o exemplo, para sermos aqueles que vão e pregam a palavra do Senhor. Nós temos programas de evangelismo, temos casas de oração, temos discipulado. Como tem sido a nossa vida como servos e servas do Senhor em 2026? Qual o seu projeto? Qual é o seu plano nesse ano para servir a Deus? Pensando nisso, Deus falou comigo que nós precisamos de um renovo. Nós precisamos receber do Senhor novamente uma unção que nos capacita a sermos usados com poder para alcançar as pessoas. Para você orar pelas pessoas e elas sintam a presença de Deus na vida delas. Se elas estiverem enfermas, elas sejam curadas. Se elas estiverem oprimidas, elas sejam libertas. Nós precisamos desse renovo da unção sobre as nossas vidas, porque há uma multidão aí fora, amados, que estão vivendo por viver, vivendo somente em função dos seus próprios deleites, dos seus próprios desejos, buscando a sua autonomia, buscando, quem sabe, um projeto, quem sabe uma faculdade, buscar um melhor salário, um melhor emprego, eu não sei. Hoje ninguém se preocupa em conhecer a Deus, em saber quem que Ele é e o projeto que Ele tem para cada um. Deus nos escolheu para sermos os enviados, para sermos o profeta desse tempo. Quando Deus fala ali com o profeta Jeremias,
Ele teve algumas lutas ali no começo, porque ele não entendia, porque tinha aquele chamado, com aquele povo tão relutante, tão teimoso, que não queria nada. Então Deus disse para ele: Jeremias, desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Naquele tempo tinha olarias, né? Que construíam os tijolos, construíam vasos e outras coisas. E Jeremias obedeceu, desceu à casa do oleiro. E chegando ali, ele parou, ficou observando aquele homem trabalhar. Ele não falou nada, o homem também não falou. E aquele homem estava fazendo um vaso, ele estava construindo um vaso com barro. E ele começou lentamente ali, construindo devagar, quando de repente, aquele vaso se quebrou na mão dele. E ele olhou meio desanimado, mas não tinha outro jeito. Ele teve que pegar todos os pedaços e colocar ali de novo ali na roda, e refazer a massa novamente, e começar todo o trabalho ali de novo. Aí Deus fala com Jeremias: Jeremias, é assim que eu vou fazer com esse povo. Se for necessário, eu vou quebrar esse povo, para fazer tudo de novo, para refazer tudo na vida do povo de Israel. Se for preciso, eu vou fazer isso, e você vai anunciar isso para eles, que eu vou fazer, se eles não me obedecerem. Então Jeremias entendeu o propósito grande que ele tinha nas mãos dele, para fazer aquele povo entender que precisava de arrepender, de voltar atrás, de retomar tudo aquilo que eles tinham deixado, de cultuar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus. Amados, o trabalho de um profeta não é fácil. Um trabalho de um servo e de uma serva diante de Deus não é fácil, quando nós temos que ir para o mundo e ser usados por Ele. Nessa noite o Senhor vem trazer para mim e para você. É desafiador, como diz o nosso pastor, mas não é impossível. O que precisa de mim e de você fazermos? Nos dispor. Senhor, eis-me aqui, nós cantamos. Eis-me aqui, Senhor. Oh glória. Hoje o chamado para início desse ano é nós nos colocarmos: eis-me aqui, Senhor, para trabalhar na tua obra, na tua seara, para ser usada poderosamente, ser usado poderosamente nessa obra, neste ano de 2026. Ah, mas eu estou com tantos problemas, irmã, você nem sabe. Ah, se eu te contar, você nem vai falar, você nem vai continuar essa ministração. Amados, todos nós temos problemas. Os profetas tinham problemas, tinham família, mas eles obedeceram e seguiram a missão que eles tinham. Hoje eu venho te convidar a investir o seu tempo neste ano na obra do Senhor, e até que o Senhor te revele, se você ainda não tem um chamado, né? Porque aqui a maioria já tem um chamado, uns com dons, né? Não confundir dons com chamado. Dons é uma habilidade que nós temos para desenvolver alguma atividade na igreja. Chamado é para servir, para fazer a obra do Senhor crescer, levando o evangelho dele. Isso é chamado, né? Eu posso ter um chamado para pregar, eu posso ter um chamado para discipular, eu posso ter um chamado para evangelizar, mas tudo dentro da obra do Senhor é um chamado. Investir, nós precisamos investir o nosso tempo em oração. Amados, não tem como você começar o ano, uma obra a ser feita dentro desse ministério, se você não tiver oração, não tiver intimidade com o Senhor. Não tem como.
Porque sem o poder de Deus, nós não vamos sair nem daquela porta para fora ali. Porque nós não vamos ter forças, nós não vamos ter habilidades, nós não vamos ter poder e unção para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho, para orar pelas pessoas, para que elas recebam Jesus, para trazê-las para a presença do Senhor. A oração, leitura da palavra. Parece que a gente fica sempre batendo na mesma tecla, mas é que sem isso não dá. Não dá para assumir nada. Amém? É preciso ter compromisso. Compromisso com o Senhor. Romper com os embaraços. O inimigo, ele lança embaraços na nossa vida. Problemas, situações que vêm para nos tirar do nosso foco. Então esteja atento. O que tem te embaraçado? O que tem te impedido de servir? É o trabalho? É a sua família? São os amigos do mundo? Fique atento aos embaraços. Se proponha a tirar um dia para servir ao Senhor. Não é dia para vir na igreja, é dia para servir. É dia de você visitar, é o dia de você evangelizar, é um dia de você ir no hospital fazer visitas. Tira um dia para que você possa servir ao Senhor nesse ano. E é agora, não é lá para o meio do ano que você programar, não. É agora, no começo. Nós precisamos ter esse compromisso com o Senhor. Priorizar a obra de Deus que Ele nos confiou. Nos libertar das prisões do nosso eu e da nossa vontade. A nossa vontade no sábado e domingo, descansar. Eu trabalhei a semana inteira e eu estou pifado. Eu mereço. No final de semana eu tenho coisas para resolver com a minha família. Eu preciso ficar com meu marido, eu preciso ficar com a minha esposa, certo? Tudo isso é válido, é preciso. Mas nós não podemos nos esquecer do compromisso que nós temos com o nosso Deus. A nossa vontade, ela tem que ser submissa à vontade de Deus, para que Ele tenha direção, nos dê a direção no nosso chamado. Sermos bênção na vida das outras pessoas. Amados, o mundo hoje, ele está tão indiferente como sempre foi a palavra de Deus. Mas depois da pandemia, a gente notou que as pessoas estão muito mais duras e inflexíveis para receber a palavra, porque elas se fecharam. Então a nossa luta é maior. Então por isso é necessária oração, por isso é necessário até jejum, para que nós possamos sair para fazer a obra do Senhor. Então, amados, o compromisso nosso é grande. Nós precisamos cumprir a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nós estamos dentro das igrejas, recebendo, mas nós não estamos dando. Estamos igual a ovelha gorda, né? Que só come, só come, só come. Nós temos o compromisso de levar essa palavra. E quando eu estou dizendo todas essas coisas, amados, é para mim também. É para mim também. Não é para vocês somente. Nós, é plural, nós temos esse chamado, amém? Sermos luz no meio das trevas. O próprio Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Diga para você mesmo: eu sou a luz do mundo. A luz, ela foi feita para clarear, amados. Nós somos a luz do mundo. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa. Palavras de Jesus. Por que nós estamos nos escondendo?
Jesus quer que a nossa luz brilhe. Quer que você brilhe, Jesus, lá fora. No seu trabalho, na escola, com seus amigos, com seus vizinhos. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. E quantas vezes nós relutamos de fazer isso? Muitas. Muitas mesmo. Hoje o Senhor nos chama para renovar. Renovar esse chamado, renovar esse compromisso com o Senhor. Estamos no início do ano. Trace metas. Trace metas. Igual eu falei, tira um dia na semana. Esse dia eu vou visitar tantas pessoas. Esse dia eu vou em tais casas. Eu vou convidar pessoas, vou convidar tantos amigos meus para vir para a igreja. Não há desculpa, amados, que nós possamos dar. Nem eu. Amém? É preciso ouvir, é preciso orar, é preciso ler a palavra, é preciso suprir necessidades das pessoas. As pessoas hoje estão fechadas dentro de casa, sofrendo. Muitas com ansiedade, desde a pandemia, com depressão. Então nós precisamos ir até elas, amado. Muitas vezes um convite só não vai ser suficiente para a pessoa sair da sua casa e vir para a igreja. Às vezes é preciso primeiro ir lá, é conversar com a pessoa, é falar do amor de Jesus, é se dispor a ajudar, é orar, é fazer uma campanha de oração. Nós temos que ser luz para essas pessoas. Amém? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Palavras de Jesus. Como que Jesus nos amou? Se doando inteiramente por nós, naquela cruz. Amor, doação. É esse amor que nós precisamos ter, amados. Que muitas vezes nos deixam ficar com medo, inseguros, ficar dentro de casa. Tá igual na pandemia, dentro de casa. Dai e ser-vos-á dado. Tudo aquilo que nós nos dispormos a dar, dentro dessa obra, desse ministério, nós vamos receber também em troca. Ser-nos-á dado, ser-nos-á retribuído, em dobro, em triplo, porque essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Glória a teu nome, Jesus. Então nessa noite, amados, eu te convido a fazer novamente um compromisso com o Senhor. O compromisso de ser fiel a Ele, de estar renovando o seu chamado aqui no altar. Senhor, eu quero muito te servir nesse ano. Que seja uma coisa prioritária, que seja algo que venha do nosso coração para o coração do Senhor. Não depois do que eu fizer, não depois do meu trabalho, não depois da minha família, mas que seja em primeiro lugar: Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer algo em favor do teu reino aqui na terra. E por isso nessa noite eu quero me consagrar novamente ao Senhor, consagrar o meu trabalho, a minha vida. Amados, talvez você esteja pensando: mas eu estou passando por tanta luta, eu estou correndo atrás de tanta coisa, eu tenho já colocado tanta coisa no altar do Senhor. Amados, é fazendo a obra que Deus vai fazer tudo o que você necessita, tudo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas, não são as prioritárias, não são as mais fáceis, são todas. Todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me delongar mais. Era essa palavra que o Senhor tinha para trazer aos corações de vocês nessa noite. E ela foi confirmada com aquele louvor que os meninos cantaram. Eis-me aqui.
Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Eu quero convidar você a vir à frente. Os meninos vão tocar um louvor. E nós vamos estar orando. Aqui na frente, no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você talvez que pensa assim, mas eu já estou servindo ao Senhor. Mas há algo mais que o Senhor ainda quer fazer através da sua vida. Há algo mais que o Senhor quer te entregar nesta noite. Venha para ouvir a palavra dEle. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode ir chegando mais para frente. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus Espírito Santo, ó Pai, capacitando com dons, oh Deus,
glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Amados, nós vamos ter mais um momento agora, tá? Podeis assentar. Irmãos, nós vamos estar fazendo a apresentação de um bebê, o João. Pode vir aqui a mãe, a Ângela, a família, quem está acompanhando. Pode subir aqui no altar. Sobe com cuidado, tá bom? Na escada. Irmãos, em Lucas capítulo 2, o versículo 22 diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então aqui está falando da apresentação de Jesus, né? Da apresentação de Jesus, que ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Por que que a igreja evangélica não batiza bebê, criança? Que o batismo é a partir de 12 anos. Por quê? O João Ângelo, 2 meses. Irmãos, que pecado ele tem para falar assim: arrepende, João Ângelo? Que pecado ele tem? A Bíblia fala com o que foi concebido no ventre, né? Mas é uma criança inocente. Depende muito da mãe, de todos, para mamar, para tomar banho, não é? Não faz nada sozinho. Então, ele não tem pecado. Então, como que ele vai se arrepender? Batismo é arrependimento. Não tem como ele se arrepender. Então, por isso que não batiza criança. O batismo é a partir de 12 anos, porque já tem noção do que é certo, do que é errado, do que é pecado. Às vezes de 10, 11 anos, com o consentimento dos pais e do pastor. Aí sim, né? Então, o João Ângelo vai estar sendo apresentado ao Senhor. E a mãe, né, a Ângela, ó, ela foi bem sábia, né? Colocou o João e colocou o nome Ângelo. E então a mãe, a Ângela, rindo, gracinha. Você é muito lindo. Então a mãe Ângela, ela tem um compromisso diante de Deus de ensinar. Tá rindo até agora, irmãos. Vem cá tirar foto dele rindo. Então ela tem um compromisso diante de Deus de ensinar, né, bebê? Olha lá, de ensinar o bebê o caminho que deve andar, né? Esse compromisso de trazer a igreja, não é verdade? Trazer a igreja, a escolinha das crianças que está acontecendo agora, né? Para ensinar ele o caminho que deve andar, para quando ele crescer, não desviar dele, né? Olha lá, está achando muito interessante. Então, nós vamos estar apresentando ele agora, e que você tenha esse compromisso de levar o seu filho, porque a gente vê o mundo como que está, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é tantas coisas acontecendo. Então a proteção é o que? Trazendo para a igreja. A proteção é você ensinando ele a palavra de Deus, orando com ele, orando por ele todos os dias, abençoando a vida dele, né? Porque a Bíblia fala, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Então você vai abençoar o seu filho, né? Dizer que ele é uma bênção, que ele vai crescer na presença de Deus, que ele será uma bênção. Então você vai abençoar em todo o tempo, né? Porque a mãe tem um grande papel, ela desenvolve um grande papel de cuidar, de amar, né? De ensinar. Então Deus lhe concedeu essa dádiva, esse presente de você ter o bebê e de você poder ensinar ele no caminho do Senhor. Amém? Amém, bebê? Amém, bebê?
estenda suas mãos para cá. Fala assim, Ângela. Coloca. Senhor, diante do Senhor, destas testemunhas aqui presentes, eu faço um compromisso com Deus, ensinando meu filho, trazendo ele para a casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Pai, esse bebê, o João Ângelo, Pai, e nós apresentamos a ele, Senhor, a Ti, Pai, e em nome de Jesus consagramos que ele venha crescer na graça, no conhecimento, que ele venha ser uma bênção, Pai, e nós consagramos, apresentamos ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim abençoamos ele, Pai, em nome de Jesus. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.